Aqui você tem aquela ideia de que menino pobre é bandido, né? De que todo favelado é bandido, as pessoas não sabem separar as coisas. Então, eu acho que tendo essa mentalidade, né, eu educo bandidos. Isso até hoje, infelizmente. A educadora Ivone Bezerra de Mello foi testemunha de um crime que chocou o país, a chacina da Candelária. Por conta disso, ela foi sequestrada e ameaçada de morte, mas não se intimidou, não. Ela criou um projeto e um método para alfabetizar crianças e jovens em situação de risco social, traumatizados pela violência constante. Assista a entrevista, você vai gostar. A educadora Ivone Bezerra de Mello dava aula para crianças de rua que faziam parte de um grupo que foi atacado por policiais militares em 1993. Num episódio que ficou conhecido como Chacina da Candelária, onde morreram 8 menores assassinados. E Ivone não parou mais de trabalhar com crianças e jovens em situação de risco social. Ela fundou e coordena o projeto UERê, que funciona no Complexo da Maré. Ivone, obrigada por nos receber. Obrigada por me convidar. Eu tenho muita admiração por você. Obrigada. Desde aquela época, sempre acompanhei o seu trabalho e queria saber só quanto tempo, para começar, quanto tempo você trabalhou com crianças na rua, antes de ter uma escola formal, com parede, janela, telhado? Olha, na rua foram 13 anos. 1980 a 1993. Mas antes, não é? Isso é uma coisa que começou na minha vida. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos voluntários. E eu nunca mais parei, porque houve realmente 3 coisas na minha vida que foram muito importantes. Primeiro foi que eu fiz o projeto Rondon, e fui descobrir um outro tipo de pobreza no Nordeste, né? E ali, quando uma criança morreu praticamente nos meus braços, eu prometi que eu nunca mais iria parar de fazer algum trabalho com as crianças, independente do que eu fosse na vida, porque na época eu tinha 18 anos, né? O segundo foi a Chacina da Candelária, que marcou a minha vida, porque deu uma reviravolta em tudo, né? Ponto de vista social, ponto de vista de pensamento mesmo. E o terceiro foi quando eu fui sequestrada, né, pela polícia, logo depois da chacina, e que eu ia morrer com fuzis na minha cabeça, e de repente os caras foram embora e eu não morri. E era para te assustar, eles sequestraram você? Não, eu acho que era para me matar mesmo, mas alguma coisa aconteceu que eu não vou saber nunca, e que eles não mataram. E isso ficou na minha cabeça muitos anos, dizendo por que não morri. Isso trouxe uma certa religiosidade para mim, não é? Eu pensei, puxa, deve ter sido a mão de Deus, que disse, não está na sua hora ainda. Então, por isso, eu ia até perguntar por que você não parou, o que incentivou. Porque você foi muito criticada também, né, na época. Fui e sou ainda, né? Ainda é? Sim, ainda sou. Sim, porque aqui você tem aquela ideia de que menino pobre é bandido, né? De que todo favelado é bandido, as pessoas não sabem separar as coisas. Então, eu acho que tendo essa mentalidade, né, eu educo bandidos. Isso até hoje, infelizmente. E quando nasceu, e como a ideia do Projeto UERê? Bom, a ideia do Projeto UERê nasceu naquela noite da Candelária, eu abraçada com aquelas crianças. Eu perguntei para mim mesmo, por que eu? Porque sou eu que tinha que estar ali. E o que eu vou fazer daqui para frente? Depois que aqueles holofotes todos foram embora, imprensa nacional, internacional, eu, de repente, me tornei uma pessoa conhecida, ninguém sabia quem eu era. Então, eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Então, veio aquela ideia de que eu tenho que ter uma escola. Eu não sabia como isso ia acontecer. E a ideia veio, e normalmente as minhas ideias, eu vou até o fim com elas. E eu fundei a primeira escola debaixo de um viaduto, ali no Mangue, em frente à estação da Leopoldina. Eu sei onde é. E foi a primeira escola. E ali aconteceram coisas incríveis, não é? Porque era uma escola de tapume. Eu tinha os sobreviventes da Candelária e depois tinha uma favela perto, as crianças começaram a vir. De repente eu tinha mais de 100 crianças comigo ali, não tinha água, não tinha nada, e o que eu fiz? Eu furei um cano da SEDAI e trouxe água para a escola. Eu era escultora, né? Eu fazia escultura como hobby, então eu sabia manipular
aquelas ferramentas todas e, junto com a comunidade, nós colocamos água para a comunidade toda. E foi fantástico. E assim vêm as ideias. Eu não espero que alguém me diga pode fazer, não. Eu faço. Dali você foi para o Complexo da Maré. Daí eu fui para o Complexo da Maré em 1997. Por que o Complexo da Maré? Porque aquela favela de rua, perto lá desse espaço, no programa Morar Sem Risco, na época do Conde, foi para o Complexo da Maré e eu já estava engajada com aquelas crianças, aí eu continuei. Como é que as crianças chegam ao Projeto Herê? Como é que é a seleção? Como é a regimentação? Não tem seleção. Não? Não. As crianças chegam, se eu tenho vaga, elas ficam. Muitas crianças me são mandadas pelas escolas públicas, outra, quem toma conta, leva, e muitas chegam sozinhas. É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Aqui é o Projeto Herê, digo, eu posso ficar? Digo, pode, a gente arranja uma vaga, entende? E tem sido assim esses 20 anos que eu estou lá. Você está lá todo dia, Ivone? Todo dia. Se a criança chegou, você vai com ela, vai conversar com você. Com certeza, vai conversar comigo. Que coisa bacana. É muito lindo você ver crianças pequenininhas, sabe? Que vêm ali pedir ajuda. É muito lindo. Ô, Ivone, o que quer dizer o Herê? O Herê quer dizer crianças do arco-íris dourado. É uma palavra africana. Herê é africana. Eu fiz questão que fosse africana, porque nós temos uma população brasileira que é afrodescendente. Então tinha que ter um nome que vem, né, da África. E o é uma palavra antiga babilônia. Eu sou linguista, então eu vou procurar o sentido das coisas, né? Eu achei que ficou muito bonito. Você é educadora, doutora em linguística e que mais? Fala aí, tudo que você políticas públicas. Eu vivo estudando, eu estudo muito, eu pesquiso muito. Eu acho que você tem obrigação de saber das novidades, aplicar as novidades. Eu gosto muito de estudar. E criou até um método pedagógico. Criei esse método pedagógico. Melo, eu vou dar um nome. O Herê É o Herê Melo. O Herê Melo. Esse método pedagógico vem na minha cabeça desde os anos 70, quando eu estudava na Sorbonne e fazia pesquisas na África, porque muitos meus colegas eram africanos do norte, africanos da África mesmo, e aí eu ia na casa deles e tinha muitas crianças que não aprendiam. Então eu comecei a ver que aquilo era uma constante em crianças que vinham de refugiados e de imigrantes. Eu comecei a pesquisar e eu decidi, naquele momento, nos anos 70, que essa seria a pesquisa da minha vida. Então, eu já tinha em mente criar um método para essas crianças que vivem em países em guerra e zonas de guerrilha urbana, zonas de risco. Em síntese, o método trabalha com o quê? Qual é a base dele? O método trabalha com uma outra gestão de sala de aula, contemplando todas as novas descobertas, seja de neurociência, seja de neuroeducação, e trabalha com tempo, velocidade, foco e concentração. Isso quer dizer que não existem aulas de 50 minutos, o que é uma aberração, né? Já se sabe que a escola tradicional não funciona. Não funciona para nenhuma criança, para essas muito menos, que vivem sob balas, sob estado de guerra. Então, eu faço uma sala de aula dinâmica, onde o mesmo conteúdo ele é tratado de 3 maneiras diferentes. O cérebro gosta disso, que você repita 3 vezes, não a mesma coisa. Então, as minhas salas de aula são divididas em 3 tempos, no máximo 15 minutos, porque a concentração dessas crianças é muito pouca biologicamente. Você e eu temos talvez 20 minutos de concentração, biologicamente. Eles têm muito menos. Então, como você vai fazer uma criança ficar sentada numa sala de aula 50 minutos ou 5 horas na escola? É impossível, isso é contra o ser humano, Então, eu mudei tudo isso, eu faço uma sala de aula dinâmica, onde o aprendizado se dá principalmente na oralidade, porque é oralmente que você aprende, não é escrevendo nem copiando que você aprende. Nem copiando do quadro negro. Não, quando você copia do quadro negro, você não tem nenhuma atividade cerebral. Você só transpõe uma coisa. Você não entende, mas você copia. Então, tudo no Herê é oral. E as crianças aprendem muito rápido. Quer dizer que a concentração é a maior dificuldade de aprendizagem para uma criança que vive em situação de risco Concentração, social. Foco.
É tudo. Esse conjunto. É um conjunto. Velocidade e memória curta. Porque a memória curta ela é realmente muito curta. Ela tem menos de 20 segundos. Ela precisa. Quer dizer, a criança que vive nessa situação de violência, ela se protege com uma memória curta, é isso? Não, a memória curta, quando você vive sob pressão constante, ela não existe. Então, o não aprender é não memorizar. Tem nada a ver com inteligência. Nada, zero. Você não aprende porque você não memoriza, você não coloca o que você aprende na sua memória longa. Porque quando eu estou falando, eu tenho 50 mil palavras no meu dicionário. Então, eu posso falar com pontos e vírgulas. Crianças que não têm isso, não conseguem. Então, elas não conectam. E o que eu faço é fazer elas conectarem. É lindo, é lindo. Olha, é lindo. Oi, Ivone, agora a situação de risco continua, né? Nós estamos em 2019 e você tem no telhado da escola uma placa que já está conhecida, acho que no mundo todo, dizendo, imaginem, avisando para policiais em helicópteros não atirarem ali, que ali tem criança, que ali é uma escola. Sim, isso porque em 20 de junho de 2016, nós fomos metralhados por um helicóptero numa operação. E foi, eu nem quero dizer a você o que eu senti naquele momento, porque nada que você possa fazer com balas que venham de cima. E foi naquele momento que eu pensei e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger a escola e principalmente as crianças. Foi aí que eu coloquei a placa. Né? E na época, quando eu divulguei a placa, ninguém deu bola. Mas há um tempo atrás, agora, semana passada, houve um outro tiroteio do helicóptero, aí a coisa viralizou. Então, eu acho que é uma campanha que eu estou fazendo para que todas as escolas, de alguma maneira, coloquem alguma placa em algum lugar dizendo escola não atire. A gente tem que reagir a isso, né? Claro. Tem que reagir. Oi, Ivone, e como é o trabalho com os pais dos alunos na UERê? Vocês fazem trabalhos com os pais, dos familiares? Alunos, não, o nosso trabalho no UERê com os pais é que a escola está aberta quando eles quiserem vir conversar. Você, nesses lugares, não tem... Olha, sábado de manhã vai ter uma reunião. Não funciona. Muitos trabalhos, muitos não podem, vai ter operação, vai ter tiroteio, não vem. Então, a escola está aberta comigo, como assistente social, todos os dias, para quando eles precisarem conversar, se proteger, eles são aceitos a qualquer hora. Isso é fantástico, porque eles vêm. Eles vêm. Os problemas são muitos, Leila, os problemas são muitos dentro das casas. Você trabalha com as crianças relações de gênero? Sim. Igualdade de gênero, como se defender de assédio? Sim, desde pequenos. Desde pequeno. Assédio, prevenção, gênero, racismo, tudo isso é trabalhado dentro do UERê. Dentro das matérias, nas aulas de pensamento crítico, nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia. Você vai continuar dando filosofia, porque isso é uma norma no Ministério da Educação que suspende filosofia e sociologia do currículo. Eu vou continuar dando filosofia, sociologia, pensamento crítico, até que me prendam. Por que você vai insistir na filosofia, hein? Porque eu acho que as crianças têm que saber como o pensamento aconteceu. Elas têm que conhecer todos os filósofos, desde os gregos. Nós até hoje temos na nossa mente muita coisa da filosofia grega. Por que esconder dessas crianças isso? Por que não permitir que eles aprendam? A nossa civilização toda vem daí, é fundamental. Da filosofia e você grega. dá às crianças a curiosidade. Né? Por exemplo, eu ensinei os gregos para alunos do 8º ano, e, de repente, uma aluna falou assim, professora, eu fui pesquisar e gostei, eu penso, então eu existo. É Descartes, uma menina tem 13 anos. Eu dei a ela a vontade de pesquisar mais. E aí nós vamos avançando, vamos adiante. Então, eu estou educando crianças que têm um pensamento crítico, que sabem falar, que sabem conversar, que sabem se colocar e que conhecem o país que eles estão e por que eles estão naquela situação. E parece que você tem assim, um índice baixíssimo de crianças de gravidez precoce. Nenhuma. Em 20 anos foram só 4. E eu sempre digo, essas me escaparam. E nenhuma paternidade antes de 18 anos. Os meninos estão comigo, eles não têm paternidade, porque eu educo os meninos também. Para respeitar as mulheres, para respeitar uma série de coisas, entendeu?
Eu acho que isso é que é, para mim, um ensinamento igualitário. Meninos e meninas. E funciona. E eu provo que funciona. E racismo? Tem racismo assim no Complexo da Maré? Existe racismo ainda Tem assim? menos, muito menos do que fora das comunidades. Isso é porque é uma comunidade muito variada, né? A maioria é realmente afrodescendente. Mas você ensina essas crianças a lidarem com isso fora, porque elas vão trabalhar fora, não, com certeza. né? Por exemplo, eu não E tenho... dali, quer dizer, não trabalham só dentro, Não, deve elas ter, têm, claro, elas gente têm trabalha que ali. aceitar e antes de aceitar, elas têm que compreender. Né? Compreender a diversidade, etc. Eu não tenho, por exemplo, bullying no Herê. Não existe. Justamente porque desde pequeno eles aprendem a entender o outro. Isso é que é importante, entende? Tem que entender o outro. E eu consigo muito bem isso. E aceitar a diversidade Aceita, sexual de todas as aceitam, formas. com certeza. Com certeza. Não há bullying. Não há Parabéns, isso é maravilhoso. Agora, Ivone, eu queria muito que você nos contasse, assim, um caso que te deixou muito orgulhosa desse trabalho que você tem desenvolvido incansavelmente, né? Olha, tem vários. O último aconteceu há umas semanas atrás, onde um aluno meu que está na UFRJ estudando farmácia, era um menino muito inteligente, que me deu muito prazer quando eu era professora dele, e ele escreveu uma carta para mim, mandou um e-mail do avião, ele dizendo: professora, eu estou aqui no avião da Bahia, indo para a Bahia, né? E eu comprei essa passagem com o meu dinheiro, porque eu estou fazendo estágio numa multinacional de farmácia, e eu consegui, eu me lembro quando a senhora me dizia que nós conseguimos tudo pela educação. E hoje eu entendi as suas palavras. A gente consegue tudo pela educação. Eu fiquei muito encantada com isso. Ivone Bezerra de Mello, muito obrigada pela entrevista. É sempre um grande prazer estar com você. Sou sua fã, sempre fui. Eu sua. E aí, gostou da entrevista? Então dá o seu like, que é o maior apoio pra gente. E também se inscreva no canal para receber todas as novidades. É só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima.